necessita você para levar boas novas, cumprindo o ID de Cristo, pois já é a última hora. O Senhor da ceifa está chamando. Para a colheita final, as almas estão clamando. Jesus já está voltando. Seja você um Gideão, pronto para fazer missão. Para a colheita final, ouço o clamor de milhões. Vamos se unir, Gideões. Gideões, unidos para fazer missões. Gideões, unidos para fazer missões. A paz do Senhor para todos os irmãos, com muito carinho e muito respeito, eu quero estar cumprimentando o pastor Zilmar, cumprimentando a irmã Maria Inês e cumprimentando todos os irmãos que fazem parte dos Gideões missionários, cumprimentando a igreja do Senhor e assim também parabenizando os Gideões missionários da última hora pelos 40 anos de semeadura. Deus abençoe sobremodo. Com certeza, os frutos são incontáveis. Glória a Deus. Eu deixo para os irmãos, 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. E eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11 e o versículo 19 em diante, e depois nós vamos ler o capítulo 13 e o versículo 2 e 3. Atos 11, versículo 19 em diante. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles,
e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até a Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia. E por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Atos 13, versículo 2 e 3. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. A pastora Inês orou por mim e eu gostaria de orar por você. Por favor, coloque a mão em direção ao seu coração, se você puder. Pai, em nome de Jesus, nós continuamos na tua presença. Pedimos ao Senhor que continue falando, ministrando ao teu povo nesta tarde. Pedimos a ti, Pai, que nos ensina a calar toda inquietação, toda distração. E como a pastora Inês orou, que seja repreendida qualquer movimentação das trevas nessa tarde, Pai. Fala conosco, Senhor. Conversa conosco, Pai. Fala com essa irmã, com esse irmão que está com a mão em direção ao seu coração. Conversa conosco, Jesus. Ministra aos nossos corações. Senhor, eu reconheço a minha total incapacidade de ministração, mas eu sei que tu usa homens e mulheres. Então fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, por favor. A meditação que eu quero trazer nesta tarde para todos nós são alguns posicionamentos para realizarmos a obra de Deus na terra. Eu creio que nestes dias Deus tem nos chamado para nos posicionarmos, para realizarmos a obra dele na terra. Nós temos duas escolhas: ou nós nos tornamos espectadores do que Deus está fazendo na terra, ou participantes da sua obra com muita alegria. O texto que eu tenho aqui, Lucas nos mostra os posicionamentos da igreja de Antioquia. Vamos lembrar um pouco, voltando lá para Jerusalém. Houve uma grande perseguição em Jerusalém. Os cristãos passaram por grande tribulação depois da morte de Estevão. Eles foram dispersos e se espalharam por Chipre, Fenícia, até chegarem a Antioquia. Esses cristãos dispersos, por onde eles iam falando do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
Primeiramente, eles estavam pregando para os judeus, mas alguns de Chipre e de Cirene se permitiram que Deus ampliasse a sua visão. E eles foram para Antioquia e começaram a pregar para os gentios. Lucas vai nos contar que a mão de Deus estava com eles. Deus começou confirmando aquela obra e muitos, crendo, se converteram ao Senhor, formando ali uma igreja multicultural, multirracial. A notícia dessa igreja chegou lá em Jerusalém. E os apóstolos mandaram Barnabé para participar do que Deus estava fazendo em Antioquia. Quando Barnabé chegou em Antioquia, que ele viu a igreja do Senhor, é claro que ele estava acostumado a ver uma igreja de judeus. E agora ele vê uma igreja multicultural, multirracial, com homens e mulheres de raças e culturas diferentes. O texto nos conta que Barnabé viu a graça de Deus manifestada na igreja. Ele muito se alegrou e se tornou um instrumento de Deus para fortificar a igreja que estava em Antioquia. Mas olhando para aquela igreja, vendo quão promissora era aquela igreja, Barnabé foi instruído por Deus. E ele viaja até Tarso. E ele traz Paulo para vir contribuir com essa igreja. E durante um ano, eles ensinaram a palavra do Senhor em Antioquia. É aqui, recebendo esses ensinamentos, que essa igreja adquiriu uma identidade cristã. E eles foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Uma igreja pronta para Deus usar. Uma igreja que foi preparada para cumprir os propósitos eternos. Então eu quero convidar você para meditar comigo sobre esses posicionamentos para realizarmos a obra do Senhor. O primeiro deles que eu tenho aqui é exercer as disciplinas espirituais com uma consciência missionária. Essa igreja parou durante um ano para estudar a palavra de Deus. Paulo e Barnabé estavam ali dispostos a ensinar a palavra de Deus. E eles estavam prontos para ouvirem a palavra do Senhor. É claro, irmãos, quando eu vou trazer o estudo das Sagradas Escrituras, a leitura das Sagradas Escrituras, como disciplina espiritual e com consciência missionária, eu preciso me lembrar que Paulo ensinou a igreja de Antioquia. E com certeza, ele explicou sobre o reino de Deus, sobre a entrada no reino de Deus. Pois foi Paulo quem escreveu Colossenses 1:13, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Paulo explicou àqueles irmãos sobre todas as bênçãos advindas da cruz do Calvário. Mas explicou a eles
as responsabilidades que eles tinham no reino. Que o reino de Deus, ele é composto de privilégios, de bênçãos advindas da cruz do Calvário. Mas o reino de Deus também é composto de responsabilidades. Eu e você somos convocados aqui nessa tarde a exercer as disciplinas espirituais. E a primeira delas, a leitura das Sagradas Escrituras, o estudo das Sagradas Escrituras, mas com consciência missionária. Encontrar os privilégios, viver os privilégios, apropriar de tudo que Cristo conquistou na cruz do Calvário, mas não se eximir da sua responsabilidade de pregar o Evangelho. O homem que discipulou esta igreja, ele escreveu à igreja de Corinto, em 1 Coríntios 9,16, e ele disse assim: se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, porque foi-me imposta uma obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. Saia daqui do congresso de missão para exercer a disciplina do estudo das Sagradas Escrituras, a leitura das Sagradas Escrituras, mas com uma consciência missionária, entendendo privilégios, vivendo os privilégios do reino, mas não se eximindo das responsabilidades, que é a pregação do Evangelho, o discipulado daquele que ainda não foi. Nós temos aqui também que essa igreja exercia a disciplina da oração. Deus falou com essa igreja, e Deus disse a essa igreja que estava envolvendo a mesma em um projeto missionário. Ela realiza o que Deus pediu. Ela realiza o processo de envio de Paulo e de Barnabé, com orações e jejuns, conforme Atos 13 e o versículo 3. Essa igreja orava. Uma das disciplinas espirituais que essa igreja exercia também era a oração. Eu e você precisamos exercer a disciplina da oração com consciência missionária. E como eu posso trazer isso para mim hoje aqui? Primeiramente, que eu preciso, como Paulo ensinou a Timóteo, lá em 1 Timóteo 2:1, façam orações, intercessões, com ações de graças por todos os homens. Ore pela salvação das crianças, ore pela salvação dos adolescentes, ore pela salvação das famílias, ore pela salvação das cidades, das nações. Mas não é só orar pela salvação daquele que não conhece ao Senhor. Eu posso exercer a disciplina da oração com uma consciência missionária, orando por aquele que já faz a obra do Senhor. Muitas pessoas estão realizando a obra do Senhor na terra, e elas necessitam de suporte, elas necessitam de uma retaguarda. Paulo tinha consciência disso. Ele escreveu à igreja de Éfeso, no capítulo 6 e no versículo 19, e ele diz: orem por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, uma palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Paulo escreveu à igreja que estava em Roma, no capítulo 15, versículo 31 e 32, Paulo escreveu dizendo: combatei comigo em oração a Deus, para que eu me veja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e este meu serviço em Jerusalém, o que eu for fazer lá em Jerusalém, seja bem aceito pelos santos. Paulo sabia que era necessário ter uma igreja na retaguarda, enquanto ele evangelizava, enquanto ele era um embaixador em cadeias, enquanto Paulo estava realizando um serviço em Jerusalém, entregando uma oferta, ele precisava de orações. Eu e você, que estamos aqui no Congresso dos Gideões, precisamos entender que as pessoas que fazem a obra do Senhor no mundo precisam de orações. Elas necessitam serem amparadas por intercessores. Os intercessores precisam se levantarem e orarem por aqueles que fazem a obra do Senhor na terra.
Orar por quem está no púlpito. Orar por quem está nos campos missionários. Orar por aqueles que lideram a casa de Deus. Eu tenho uma experiência, 2 experiências, que eu trago comigo do Timor-Leste. Era uma tarde, eu estava discipulando em uma casa, com a mãe, o pai e as crianças, fazendo o discipulado. Então, de repente, o meu telefone tocou. E eu já tinha encerrado a reunião de oração. Então eu saí para atender o telefone. E era um irmão aqui do Brasil. E o irmão Eliseu, ele estava dizendo para mim: irmã Elisama, eu não sei o que está acontecendo, mas eu entendo que algo vai acontecer. Deus disse para mim fazer uma oração para você agora. E ele orou. E enquanto ele orava, o Timor-Leste tem muitos terremotos. Aconteceu um terremoto. E aquela casa onde eu estava, ela caiu. Mas eu e as pessoas tínhamos saído daquela casa porque alguém ligou do Brasil para orar comigo. Ore por quem faz a obra de Deus. Em outra ocasião, eu estava no Timor-Leste. O fuso horário de Brasil para Timor-Leste são 12 horas de diferença. E eu estava ali realizando a obra do Senhor. Tinha trabalhado o dia inteiro. E à noite eu estava indo viajar para uma aldeia para pregar o evangelho. Era por volta de 5 horas, o telefone, 5 da tarde, 17 horas do Timor-Leste e 5 da manhã do Brasil. Uma pessoa telefonou 5 da manhã, uma irmã. E ela disse assim para mim: irmã Elisama, eu estou inquieta a noite toda. O Espírito Santo me movia a orar por você. E eu orei e senti de ligar e dizer a você que preste muita atenção. Fique atenta a todos os movimentos, porque as trevas podem estar conspirando algo contra você. Então eu guardei aquilo no coração. 18 horas eu iria viajar. Fui para o ponto do ônibus, onde parava o ônibus, junto com a Manuela. E quando eu fui subir no ônibus, o motorista olhou para mim e disse: não, no meu ônibus você não entra. Então a Manuela ficou muito revoltada e disse: não, ela entra assim. Eu disse: não, eu não entro. Tá tudo certo? Vamos aguardar o próximo. Aguardamos o próximo. Entramos no próximo ônibus e viajamos. Quando chegou na parada do ônibus, aquele motorista estava sentado ali, porque o dele já havia chegado há mais tempo. Ele passou primeiro, então eu fui até ele, cumprimentei, desejei a ele uma boa viagem, que Deus o acompanhasse. Voltei e sentei no meu lugar. Aquele motorista avançou e nós permanecemos ali. Irmãos, 15 minutos depois, nós paramos onde aquele ônibus havia sido derrubado em um despenhadeiro. Os rebeldes tinham tomado aquele ônibus, mataram o motorista e jogaram o ônibus no despenhadeiro. Eu trabalhei aquela noite toda ajudando a retirar os corpos, mas alguém estava orando. Faça um compromisso com Deus de sair daqui dos Gideões e orar pelos seus pastores, orar pelos seus líderes, orar pelos missionários, orar por aqueles que estão na linha de frente. Como Moisés, que entendeu isso? Moisés disse: eu subirei à parte mais alta. E Josué vai pelejar. Moisés ocupou um lugar. Enquanto Moisés estava com as mãos levantadas, Josué prevalecia. Arão e Ur perceberam o segredo, que o segredo não estava na força de Josué, mas estava nas orações a Deus. Então nós temos que exercer as disciplinas espirituais, e uma delas é a oração, com consciência missionária. Nós também temos que orar por novos trabalhadores. Mateus capítulo 9 e o versículo 37 e 38. Palavras do nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus disse assim: a seara é grande, os trabalhadores são poucos, mas essa seara tem dono. Não convoquem pessoas,
chamem pessoas. Porque se você chamar alguém, você não consegue transmitir a visão corretamente. Você não consegue fazer com que essa pessoa assuma todos os encargos do reino. Não consegue. Você não consegue fazer com que ela persevere. Se você chamar alguém, você vai ter que motivá-la, muitas vezes arrastá-la. Mas se você orar, se você entender que você pode chegar diante do trono de Deus e dizer: Senhor, está precisando de obreiros na África, está precisando de obreiros na Ásia, está precisando de obreiros na Oceania. Oh! Quem vai enviar é Deus. E o Deus que envia capacita. O Deus que envia transmite a visão corretamente. O Deus que envia dá os encargos do reino. Olha para todos os homens que realizaram a obra de Deus na terra. Quem lhes deu aqueles encargos? Quem lhes deu aquela constância? Aquele ritmo de trabalho? Aquele que Deus chama, ele tem ritmo de trabalho. Aquele que Deus chama é perseverante. Aquele que Deus chama, ele assume todos os encargos do reino. Então ore. Ore para que Deus levante obreiros nesses últimos dias. Ore para que Deus levante crianças, adolescentes, jovens, mulheres, homens. Ore por isso. Que você esteja diante de Deus, orando. Essa igreja também, ela jejuava. O processo de envio de Paulo e de Barnabé foi realizado com jejuns e com orações. Eu e você, como Jesus, ao iniciar o seu ministério, lá em Mateus capítulo 4, ele começou com jejuns. Então nós também, quando a gente olha para o próprio Paulo, na primeira viagem missionária, em Atos capítulo 14 e o versículo 23, eles elegeram presbíteros para a continuidade da obra, mas com jejuns e orações. Exerça as disciplinas espirituais com consciência missionária. Estude as sagradas escrituras com consciência missionária. Ore com consciência missionária. Jejue com consciência missionária. O segundo posicionamento que eu tenho aqui é atender o chamado de Deus. Deus escolheu aquela igreja para atender o chamado dele. Deus conhece a igreja. Ele conhecia a igreja de Antioquia. E ele sabia que poderia confiar na igreja de Antioquia, lhe entregando um projeto missionário. E que essa igreja não resistiria ao convite de Deus, mas ela abraçaria o projeto missionário. Deixa eu te avisar um negócio aqui nessa tarde. Deus não precisa da sua aprovação para lhe incluir em projetos missionários. Deus não precisa da sua aprovação para lhe incluir em projetos missionários. Não é assim? Atos capítulo 9 e o versículo 12. O Senhor foi até Saulo, que estava na rua direita, na casa de Judas, e disse a ele: eu tenho uma igreja chamada Ananias, vai vir aqui, vai colocar as mãos sobre você, você vai voltar a ver e vai ser cheio do Espírito Santo. Primeiro ele planejou a agenda para Ananias. Depois ele foi lá e disse: Ananias, tem
uma agenda para você. Eu já disse que é você quem vai. Não dá para mudar o nome. É Ananias que ele está esperando. Deus não precisava da aprovação de Ananias para incluí-lo em um projeto missionário. E Deus não precisa da sua aprovação para te incluir em projetos missionários. Todas as vezes que acontecem os Gideões, Deus planeja. Epa! A mesma coisa. Deus vai primeiro à casa de Cornélio e diz: Cornélio, tenho ouvido as suas orações, tenho visto a generosidade do seu coração. Resolvi fazer uma obra aqui na sua casa. E eu tenho uma igreja. O nome dela é Simão Pedro Igreja. Vai buscá-lo, porque não há possibilidade dele resistir ao meu chamado, porque igreja não resiste ao chamado de Deus. Não tem uma igreja que resiste ao apelo dos céus. E o Senhor vai falar com essa igreja. Eu conto com vocês. Apartai para mim agora, nesse momento, a Saulo e a Barnabé, para a obra que eu lhes tenho chamado. Então essa igreja aqui, que atende ao chamado de Deus, é uma igreja que escuta Deus com claridade. Você está aqui nos Gideões. Deus vai falar nos corredores, vai falar aqui, enquanto você dorme, Ele vai falar com você. Mas você precisa ouvi-lo com claridade. Não pode haver ruídos. A voz de Deus é direcionadora. Para ouvir a voz de Deus com claridade, eu tenho ensinado, conversado com a igreja dele em alguns lugares. Você precisa calar 5 vozes. A primeira voz é suas vozes interiores, seu medo, sua bagunça existencial, seus traumas, suas frustrações ministeriais, principalmente. Elas precisam ser silenciadas nesse congresso, porque tem voz de Deus para você. Nós temos o exemplo de Paulo, Atos capítulo 18, versículo 9 e 10. Paulo está em Corinto, tem uma hostilidade contra a vida dele. Então Paulo decide: vou sair daqui, dou conta disso não. Naquela noite o Senhor apareceu a ele e disse: meu filho, fala, não te cales, porque eu tenho muito povo nessa cidade. Ninguém vai lançar a mão em ti. Eu te protegerei nessa cidade. Paulo ficou 1 ano e 6 meses e uma igreja foi plantada em Corinto, porque Paulo calou o medo. Quais são as vozes internas que necessitam serem caladas nessa tarde? Se tem ruído demais interior aí, se tem barulho demais, silencie todas essas vozes, e que a voz de Deus sobreponha todas as outras vozes, e que ela norteie a sua vida. Mas não são só as vozes interiores. Às vezes nós precisamos silenciar as vozes das pessoas. É muito comum no século que nós vivemos termos uma sensibilidade à opinião alheia. Nós nos importamos demais com o que o outro diz, com o que o outro fala. E muitas vezes a voz de Deus é sufocada por vozes alheias. Nós temos um exemplo na obra missionária do apóstolo Pedro. Ele e João estavam presos pelo Sinédrio. Atos capítulo 4, versículos 19 e 20. Então o Sinédrio, diante daquela reunião, disseram a eles: vocês a partir de agora ficarão em silêncio, não poderão mais pregar. Todo mundo em silêncio. E eles disseram: vocês acham justos que a gente escute a vossa voz e não a de Deus? Vocês acham justo isso diante de Deus? Depois eles disseram: mas tem outra coisa, não dá para deixar de falar, não dá para obedecê-lo. Sabe por quê? Porque é
grande demais o que vimos. E é grande demais o que ouvimos. Como é que eu vou reter tudo o que eu vi? Oh, meu querido, presta atenção aqui. Pedro está dizendo assim: olha, os cegos receberam a cura, os paralíticos receberam a cura, os leprosos receberam a cura, os mortos ressuscitaram. Nós vimos. Ele trouxe uma mensagem sobre o reino. Ele nos explicou sobre o reino. Estamos tomados por uma mensagem do reino. Nós não conseguimos deixar de falar de tudo que ouvimos. Escuta a voz de Deus aí. Às vezes não são as vozes das pessoas. O Sinédrio não conseguiu calá-los, porque o Sinédrio dizia assim: silêncio. E o que eles escutavam é: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. O Sinédrio dizia silêncio. E o que eles escutavam é: ide fazer discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. O Sinédrio dizia silêncio, não preguem. E o que eles ouviam era: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como Judeia, Samaria e até os confins da terra. A voz de Jesus sufocou, silenciou a voz do Sinédrio, e a igreja teve passo livre, destemida, corajosa, aleluia. Mas talvez você não tenha que calar, silenciar as vozes das pessoas, mas você tenha que silenciar a voz da situação. Talvez você esteja em uma situação muito complicada, e o Senhor está falando para você: silencie a voz da situação, para você exercer, viver um projeto meu. Atos capítulo 23, versículo 11. Paulo estava preso em Jerusalém, com um projeto de ir a Roma, mas preso em Jerusalém. Para onde ele estava olhando? Para as prisões. O Senhor colocou-se do lado dele e disse: coragem, tu pregou em Jerusalém e vai pregar em Roma. Não é no outro dia não. Ele vai para uma prisão em Cesareia por 2 anos. Mas o que ele escuta diariamente é: você pregou em Jerusalém e vai pregar em Roma. Você pregou em Jerusalém e vai pregar em Roma. Tem continuidade. Paulo não adoece, Paulo não enferma. Por quê? Porque está ouvindo o Senhor. Escuta o Senhor. Mas talvez não seja a voz da situação. Uma situação com filho, uma situação espiritual na igreja, uma situação no casamento, uma situação financeira. Talvez você tenha N situações, mas o Senhor está dizendo: silencie elas e escute um projeto meu. A igreja primitiva escutou um projeto de Deus, porque Deus queria que ela envolvesse um projeto dele. Talvez você tenha que calar a voz do diabo. Talvez você está aqui e o diabo está sugerindo coisas para você, está te condenando. Levante hoje, cale a voz dele. Cale a voz dele com a palavra, conforme Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se ele persistir te condenando, diga a ele, Romanos 8, 33, 34. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus quem os justifica? Quem os condenará, se é Cristo Jesus que morreu, ressuscitou, assentou à direita de Deus e intercede por nós? Mas talvez você não tenha que calar a voz do diabo, mas você tenha que calar a voz do mundo. Talvez o mundo está aí te sugerindo, te distraindo, e você está completamente distraído da missão de Deus. Deus está apresentando um projeto a você, mas você está completamente distraído da missão de Deus. Hoje você precisa calar a voz do mundo e ouvir um projeto de Deus para a sua vida.
ouvir o que Deus tem para a sua vida. Cale a voz do materialismo, cale a voz do exagero do capitalismo, cale a voz do entretenimento, cale a voz do mundo mídia e escute o que Deus tem para você. Cale a voz de qualquer tipo de aceleração mundana e escute o que Deus tem para você. Então você precisa ouvir claramente. A igreja de Antioquia ouviu claramente: apartai para mim a Saulo e a Barnabé para a obra que eu os tenho chamado. A igreja de Antioquia entendeu também a urgência do coração de Deus. Quando você está pronto para atender o chamado, não é conforme a sua urgência, é conforme a urgência do coração de Deus. Não era conforme a urgência daquela igreja, era para o agora. Paulo e Barnabé precisavam irem aos campos missionários naquele tempo. Então Deus tinha urgência no projeto. A igreja do Senhor precisa entender que Deus tem urgência. E não é, querido, querida, dentro do seu tempo, é no tempo de Deus. Apartai para mim a Paulo e a Barnabé agora, é nesse tempo, para a obra que eu tenho para eles. É como o próprio Jesus disse, e João registrou lá no 9:4: devemos fazer a obra do Senhor enquanto é dia, porque a noite vem e na noite ninguém faz nada. Tem um tempo determinado para cada obra, e você não sabe qual é a urgência do coração de Deus. Mas deixa o Espírito Santo nessa tarde colocar a urgência do coração de Deus nos nossos corações nessa tarde. Existem obras de Deus que são para o agora, que são para esse tempo. Mas existem obras de Deus que são para o amanhã. Uma das obras de Deus para o amanhã é aquela obra que está ali, na vida daquele pessoal bonito do CTM Vida, da casa de treinamento. A obra que Deus tem para eles é o amanhã. E nós estamos aqui participando do treinamento deles. Eu entendi isso. Eu entendi que enquanto eu realizo a obra de Deus, eu preciso trabalhar treinando pessoas vocacionadas para fazer a obra do Senhor na terra. Eu tenho ali naquela turma bonita 2 moçambicanos e 3 timorenses, para a glória de Deus Pai. Então eu e você devemos fazer o que é urgente, mas devemos também treinar pessoas para o amanhã. Treinar os jovens para servir a igreja do Senhor amanhã. Treinar as crianças para servir a igreja do Senhor em projetos missionários. Treinar os adolescentes para servir a igreja do Senhor, para servir a Deus em projetos missionários. Amém? Então esteja disposto aqui a atender o chamado de Deus. Eu trago comigo um testemunho do campo missionário. Eu estava num projeto na África e o Senhor falou comigo: Elisama, prepara uma mala de Bíblias, 40 Bíblias em português e 40 Bíblias na língua local, e me deu o nome de uma comunidade para ir até aquela comunidade. Então eu cheguei ali, conheci o pastor, conheci a igreja, conheci os irmãos, e depois de ter um relacionamento com eles, eu disse a eles: eu vim trazer um presente de Deus para vocês. E o pastor disse: qual é o presente? Eu disse: eu vim trazer Bíblias para vocês. Então o pastor disse: senta aqui. Mandou que fosse chamado todos os anciões da igreja. E os anciões chegaram e o pastor na minha frente. E o pastor disse: você tem que saber disso. Há 10 anos atrás, Deus falou com a nossa igreja. Nós orávamos para que cada um tivesse uma Bíblia. E Deus disse: daqui a alguns anos vai chegar uma moça muito alta, que tem os dentinhos puxados. Eu não tinha aparelho ainda, eu ainda tinha os dentinhos puxados. Que tem os dentinhos puxados, eu tô de escova. Que tem um cabelo todo enroladinho. E ela vai colocar uma Bíblia na mão de cada um de vocês. As crianças
estavam ali e esperavam a moça de cabelo enroladinho e de dentinho puxado. Os adolescentes esperavam a moça de cabelo cacheado e com o dentinho puxado, porque Deus já tinha marcado uma agenda para mim e Ele sabia que eu atenderia a agenda dele. Nesse mundão de Deus aí, Ásia, África, Europa, Oceania, Deus marcou agendas para a igreja. Enquanto você está aqui ouvindo uma palavra missionária, Deus está dizendo: eu já te incluí, eu já te incluí, eu já te incluí, eu já te incluí, eu já te incluí. A igreja de Antioquia é uma igreja jovem, mas Deus incluiu ela em um grande projeto. Talvez você esteja aqui e seja uma pessoa um pouco jovem, mas Deus já te incluiu em grandes projetos. Deus já te incluiu em grandes projetos. O terceiro posicionamento que eu tenho aqui é comprometer-se com a proclamação do Evangelho, sem se eximir da responsabilidade local como igreja. Não era só os apóstolos que necessitavam estarem comprometidos com a missão de Deus. Não era só eles. A igreja de Antioquia foi convidada por Deus para ser uma base missionária. Deus acreditou naquela base missionária. Meu Deus, deixa eu te dar um aviso aqui que Deus acredita na igreja em Camboriú. Deus acredita nos Gideões. Aquela igreja foi convocada por Deus, não para um projeto de um dia, semanas, meses, mas foi convocada por Deus para ser base, para ser quartel-general de missões para os missionários. Convocação celestial. E ela assumiu isso. Como eu provo que ela assumiu? Primeira viagem missionária. Eles vão e voltam para onde? Para o quartel-general de missão, para a base missionária. Segunda viagem missionária. Eles vão e voltam para onde? Para a base missionária. Da terceira viagem missionária, Paulo sai de Antioquia. Ela estava pronta. Ela era ativa. Estava consciente dos propósitos de Deus. Está tu consciente dos propósitos de Deus nessa tarde? Se você estiver consciente dos propósitos de Deus nessa tarde, a primeira coisa que você vai fazer, tanto o missionário quanto a igreja, tanto quem envia quanto quem fica, precisa se comprometer em assumir uma agenda de proclamação em todo o tempo. Não existe um tempo favorável ou um tempo desfavorável para a proclamação do Evangelho, para a expansão do Evangelho, para que Cristo seja conhecido em todos os lugares. Não existe esse tempo. Todo tempo é tempo de uma grande semeadura. A única coisa que precisa é que o semeador acredite no poder da semente. E Paulo acreditava. Romanos 1:16, não me envergonhe do poder, não me envergonhe do Evangelho, que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, tanto os missionários quanto a igreja entenderam a mesma coisa. Paulo e Barnabé saíram, começaram uma semeadura em Antioquia da Pisídia, semearam.
expulsos de Antioquia da Pisídia, mas semearam. Foram para Icônio, semearam em Icônio, fugiram de Icônio. Foram para Listra, apedrejados em praça pública em Listra, pelos judeus que saíram de Antioquia da Pisídia, saíram de Icônio. O corpo de Paulo foi arrastado e jogado fora dos portões da cidade. Os cristãos fizeram uma roda diante dele. Ele levantou-se, entrou na cidade e no outro dia foi para Derbe, semeando em Derbe. Assumir uma agenda de proclamação em todo tempo. Tempos fáceis, tempos difíceis. Todo tempo. Todo tempo ela prega. Ela prega em todo tempo e em todos os lugares. Ela assumiu uma agenda de pregação. Ela tem compromisso com a proclamação do Evangelho para todos os povos, para todas as cidades, para todos os lugares. Aí você pensa assim, Paulo nunca mais entra em Listra. Nada. Saiu de Derbe, entrou em Listra e foi à procura da semente que ele semeou. Eu vou aonde eu semeei. Chegou ali, encontrou vidas adorando Jesus. Orou, jejumou, os elegeu como presbíteros e disse: olha para o reino de Deus. Vai para Icônio. Mas ele não foi expulso de lá? Não. Ele acredita no poder da semente. Ele acredita no que plantou. Essa semente é poderosa, irmãos. Ele vai a Icônio, encontra uma igreja, ora, jejuma, elege presbíteros e diz a eles: mira o céu. Vai para Antioquia da Pisídia, faz a mesma coisa. Vai em busca da semente. Volta para o quartel-general de missões em Antioquia da Síria. Os irmãos param tudo. Como aqui nos Gideões nós paramos, para escutar os relatos missionários, o que Deus está fazendo na terra. E isso não nos enfada. Não é canseira escutar o que Deus está fazendo na terra. É bom demais escutar que povos e línguas, nações estão se convertendo a Cristo Jesus. Paulo chega diante da igreja, da base missionária, e ele diz: aquela base missionária, uma grande porta nos abriu entre os gentios, e tem muita gente que creu no Evangelho. Segundo, comprometer-se com a proclamação do Evangelho, sem eximir a responsabilidade local, é assumir uma batalha espiritual, tanto na sua cidade, quanto nas nações. Essa batalha, ela não é uma batalha de intelecto contra intelecto. Os missionários, você que é missionário local, que faz a missão urbana, que está na Cracolândia, que está na Boca de Fumo, que está nos hospitais, que está nos presídios, que está na escola pública, que está na escola particular, que está nas praças, nas ruas, como nós, que estamos lá na Ásia, estamos na África, enfrentamos a mesma coisa. Potestades, dominadores, forças espirituais da maldade que tentam contra o avanço do Evangelho. Então eu e você precisamos assumir essa batalha espiritual. Tanto quem fica quanto quem vai tem que assumir a batalha espiritual. Paulo chegou na sua primeira viagem missionária em Pafos.
o procônsul Sérgio Paulo interessou pelo evangelho. E ele começou a pregar para o procônsul. Vem Elimas e começa a distrair o procônsul para que ele não preste atenção. Paulo entendeu que havia uma batalha espiritual ali. Repreendeu severamente a Elimas, o deixando cego. E o procônsul creu no evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus. O mesmo aconteceu com Paulo lá em Atos capítulo 16, versículo 16. Paulo está andando pelas ruas, vem uma moça possessa, fazendo altos elogios. Paulo por um tempo permite, depois expulsa o demônio daquela moça. E aquela moça com certeza também aceitou Jesus. A obra missionária necessita de homens e mulheres que assumem essa batalha espiritual. No mês de dezembro, eu estava em Moçambique. Nós temos vários projetos com crianças. E nós percebemos uma inquietação nas crianças. Em quase todos os projetos onde eu ia, as crianças estavam inquietas. Então eu entendi, tem uma batalha espiritual aqui. Chamei todos os professores e nós começamos a orar pelas crianças. E fomos orando pelas crianças. E sabe o que aconteceu? Em quase todo o projeto, crianças ficaram possessas e foram libertas no poder do nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Assumir uma batalha espiritual, com percepção espiritual, com discernimento espiritual. Um homem no Timor-Leste viveu um grande milagre de Deus. Jesus fez uma obra muito grande. Então aquele homem disse assim a mim: irmã Elisama, eu quero ouvir a palavra. E ele veio com a esposa ali na minha casa para ouvir a palavra. Então eu abri a Bíblia e comecei a pregar e ele dormiu. Eu disse para a esposa: o acorda. E ela tentou acordá-lo. Eu dei água para ela. Ela colocou água nos olhos dele e ele não acordava. Eu disse: já entendi. É batalha espiritual. Começamos a orar, a repreender os demônios. E aquele homem acordou, ouviu a palavra e aceitou a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Entenda o que Deus está falando com você. Comprometer-se com a pregação do Evangelho, com a proclamação do Evangelho, é assumir uma agenda de proclamação, é assumir a batalha espiritual, é assumir a responsabilidade com o discipulado. Nós não podemos abandonar ninguém. Nós não podemos ir aos campos missionários, criarmos expectativas, prometermos N coisas e nunca mais voltarmos lá. Não. Nós temos que consolidar o que nós plantamos. Nós não podemos abandonar ninguém no caminho. Esse é o ministério de Paulo. Paulo foi lá, plantou a igreja na região da Galácia, voltou para Antioquia e depois voltou para visitar, acompanhar essas igrejas. Eu e você temos que estar prontos para assumir um compromisso com Deus, de discipular, de consolidar aquelas pessoas que nós evangelizamos, que nós plantamos a semente do Evangelho. Comprometer-se com a proclamação do Evangelho é se permitir ser um instrumento de Deus para a cura do povo. Povos adoecem, povos se tornam escravos do pecado, povos adoecem, mas tem que levantar uma igreja que é comprometida com a proclamação do Evangelho, aqui e lá. Eu já estou concluindo. Há muitos anos atrás, eu cheguei em uma aldeia onde todos os dias morria uma criança. Ora com dengue, ora com malária, ora com picada de uma cobra, ora com racinise. Mas todos os dias tinha um velório de uma criança. Nós entendemos que precisávamos orar pelas crianças, pedindo a cura para as crianças e repreendendo todas as forças malignas que atormentavam as crianças. Então, durante um mês, eu e a missionária timorense andávamos na aldeia e pedíamos ao Senhor a cura das crianças,
orávamos por elas todos os dias. E um dia eu estava na minha casa. Um homem chegou à minha casa e disse: eu vim convidar você para o velório do meu filho. Temos uma grande festa, a festa da partida dele. E eu disse: a sua criança já morreu? Ele disse: quase. Eu estou falando para você comprometer-se com a proclamação do Evangelho. Se permitir ser um instrumento para a cura de um povo. Deus quer curar povos na terra. Deus quer que o nome dele seja glorificado na terra. E os instrumentos estão aqui nessa tarde. Os instrumentos somos nós. Aleluia! Eu cheguei naquela casa. Já tinha ali as carpideiras, as mulheres que fazem o choro. Eles já tinham matado. Os timorenses estão ali, sabem disso? Eles já tinham matado os animais para fazer a primeira festa. Estava tudo pronto. Eu entrei naquela casa. A criança estava deitada em um tecido, em uma mesa. Mas eu vi que a criança não estava completamente morta. Eu perguntei para Jesus: Senhor, o Senhor não quer glorificar o seu nome aqui? Para que todas as pessoas que estão nesse quintal saibam que tu és Deus. Eu ouvi audivelmente: eu quero glorificar o meu nome nesse lugar. Paulo e Barnabé não foram sozinhos. Eu também nunca fui sozinha. A igreja do Senhor vai conosco, orando junto, trabalhando juntos. Eu disse para aquele pai: pai, a criança não vai morrer. Ele disse: por favor, não diga isso. Os feiticeiros não mentem. Os matandogs, mata é olho, dog é distância. O homem da visão longa disse que essa criança vai morrer e ela tem que morrer. E eu disse: maior que os matandogs, que os feiticeiros, tem Deus no céu. E ele disse que não morre e não vai morrer. Oh! Irmãos, o Senhor disse: ajoelha. Eu fui lá na frente e ajoelhei. E eu vi ir embora uma ave gigantesca. E o Senhor disse: foi embora o espírito de morte que ataca as crianças nesse lugar. Eu entrei naquela casa e disse: pai, me dá um pouquinho de água de arroz. Ele disse: lá no Brasil o morto come. Eu disse: lá no Brasil o morto não come. Me dá água em nome de Jesus. Dei a criança. No outro dia fui para casa. Os meus vizinhos me acordaram e disseram assim: dona Elisama, vamos lá ver se a criança viveu ou não. E quando nós fomos chegando, o número de pessoas tinha aumentado. E eles cantavam e tocavam. E eles disseram assim: acho que a criança morreu, porque tem muita gente. Eu disse: vamos chegar lá. E quando nós chegamos, a criança estava em pé na porta da casa. E eu perguntei para o Willy, quem curou você? E ele disse: Naimaroma, Deus me curou. A Bíblia diz que todo joelho se dobrará diante do trono de Deus. Eu e você somos os instrumentos. Como Paulo, que chegou lá em Listra e olhou aquele homem que era paralítico de nascença, viu fé naquele homem e disse: em nome de Jesus, levanta. E o homem levantou-se. Como lá em Éfeso, capítulo 19, versículo 11, Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários. Deus quer usar a igreja para que o nome dele seja glorificado na terra. Então essa é a igreja que se compromete com a proclamação do Evangelho. É a igreja que assume a evangelização, a tarefa da evangelização. É a igreja que assume uma agenda de proclamação do Evangelho em todo o tempo. É uma igreja que assume a batalha espiritual. É uma igreja que se permite ser um instrumento para a cura da cidade. Eu quero que você se coloque de pé. A última coisa que eu tenho aqui
é que essa igreja de Antioquia foi uma igreja que viu além de si mesma. Põe a mão no seu coração. Por favor. Diz para Deus que você quer ver além de si mesmo. Ou além de si mesmo. É essa igreja que conseguia ver além de si mesmo. Uma igreja generosa. Muitos profetas, entre eles Ágabo, desceram para ver o que Deus estava fazendo nessa igreja. Oh! Deus estava fazendo algo poderoso nessa igreja. E quando o profeta Ágabo vem, ele profetiza dizendo: olha, vai vir uma fome no mundo. Essa igreja viu além de si mesma. Ela podia ter pensado: se vai vir uma fome no mundo, pode nos atingir, então vamos guardar. Ela disse: não, Jerusalém já passou por muitos problemas. Nós podemos ser uma resposta para Jerusalém. Uma igreja que vê além da sua dor. Uma igreja que vê além dos seus problemas. Uma igreja empática, que se coloca no lugar do outro. Uma igreja generosa. Uma igreja que abre mão de recursos. Uma igreja que sabe que tem alguém que tem menos do que ela possui. E ela pode ser um instrumento para essas pessoas. Que ao terminar esse congresso, você esteja pronto para ver além de si mesmo. Para levantar os olhos e ver os campos que estão brancos para a ceifa. Para levantar os olhos e ver as cidades menos favorecidas, as igrejas que necessitam de apoio, necessitam de pregadores, discipuladores, pessoas que vão cooperar junto. A África precisa, a Europa precisa dos nossos pregadores, a Ásia precisa dos nossos pregadores. O Oriente Médio precisa dos nossos pregadores. Tudo que Deus construiu em ti, tem alguém que necessita do que Ele construiu em ti. A obra do Senhor não encerra em mim, não encerra em ti. Tem algo mais, tem algo mais, tem algo mais. Deus tem usado os gideões para ver além de si. Não é que Camboriú não precise, é que Camboriú entendeu, a igreja entendeu que ela precisa ver além de si mesma e ser um canal para as nações. Põe a mão no seu coração. Tu conta conosco, Senhor. Então continue contando conosco. Continue contando com os gideões missionários para essa tão grande obra. Continue contando com cada irmão que está aqui. Senhor, continue, nós somos teus. E onde tu quiseres nos levar, viveremos os teus projetos.
transformadas, onde tem uma obra de renovo, de consolidação, de plantação de novas igrejas. Eis-nos aqui nessa tarde, nos Gideões missionários, dizendo que nós somos e entendemos que somos a resposta para a cidade, a resposta para as nações, a resposta para os povos, porque somos a tua igreja. E vidas, e mais vidas serão reconciliadas contigo, quando nós entendermos, Senhor, que o Senhor está nos convocando para uma tão grande obra. Faremos aqui e lá, ultrapassaremos todos os limites e faremos aqui e lá. Nos colocaremos diante do Senhor e realizaremos a tua obra na terra. E milhares e milhares e milhares de vidas se converterão nessa última hora da igreja. Que vem o encargo da missão de Deus sobre cada um nessa tarde. Que vem o encargo da missão de Deus, o peso da missão de Deus sobre todos nós. E que a nossa resposta seja rápida ao que tu estás pedindo para nós nessa tarde. Deixa Ele te conduzir às nações. Deixa Ele te conduzir à cidade. Deixa Ele. Tem obras maiores do que tu imaginas para te usar, para Ele te usar nessa terra. Ele não precisa da sua autorização, Ele já te incluiu em um grande projeto missionário. Ele não precisa da sua autorização, Ele já te incluiu. Nós oramos em nome de Jesus. Se você puder, segure na mão desse seu irmão, cumprimente ele e diz a ele: Deus não precisa da sua autorização, Ele é Deus. Ele já te incluiu em um grande projeto missionário. Ele não precisa do teu sim nessa tarde. Ele é teu Deus e tu é a igreja. E